Olá, gente, bem-vindos à nona aula do Data sobre Boosting. Meu nome é Bruno Gomes Coelho e vamos lá. Então, aqui só um cronograma do que nós vamos ver hoje. Nós vamos começar com uma revisão do que vocês viram nas últimas 2 semanas, das árvores de decisão, do dilema do viés e da variância e sobre random forests, que tudo isso vai ser bem chave para a gente entender Boosting, e daí a gente vai entrar com o que é Boosting em si. E os pré-requisitos para entender essa aula são o conteúdo de revisão em si, que eu vou passar por cima também, e algumas noções matemáticas que, se eu perder alguém no meio do caminho, por favor, me interrompam e perguntam qualquer coisa. Ou mandem no chat também. Então, só relembrando brevemente, na aula 7, se não estou me enganado, vocês viram árvores de decisão, que são um modelo de classificação de regressão, que tenta fazer alguma divisão com base em alguma das nossas features. Então, para o famoso problema do Titanic, aqui é uma possível árvore de classificação de se uma pessoa vai sobreviver ou não, que começa dividindo pelo sexo, e depois vai dividir pela idade, e depois pela quantidade de irmãos ou não. E daí, para você fazer uma classificação nessa árvore, você segue as ordens ou os ifs do topo até o fim, até chegar no nó folha. Então, isso foi a aula 7, né? Vocês viram que se você só tem um nó, uma divisão, você só tem uma linha nos dados, né? Ou um hiperplano, se você tiver uma dimensão mais alta, e se você tem vários nós diferentes, uma árvore mais profunda, você acaba ficando com essas superfícies de divisão meio um pouco complexas e cheia de linhas retas, né? E daí, vocês viram que uma árvore de decisão, ela tem um problema que ela consegue 100% de acurácia nos dados de treino. Certo? E ela sempre consegue isso, na verdade, contanto que os seus dados sejam consistentes. Então, contanto que você nunca tenha os mesmos dados com as mesmas features, mas com 2 y diferentes. Então, seria tipo a mesma pessoa, ora tendo uma doença e ora não tendo. Contanto que você não tenha esse caso extremamente provável, você consegue sempre criar uma árvore de decisão que tem 100% de acurácia, porque você sempre consegue dividir um nó em 2, toda vez que ele for impuro, até chegar num nó puro, mesmo que esse nó só tenha um único exemplo. E isso acaba sendo muito ruim, porque isso é só uma memorização dos dados. E o que a gente quer aqui em aprendizado de máquina não é memorizar os dados, é generalizar. Então, nós queremos que nossos modelos vão bem para dados que nunca antes foram vistos. E a analogia aqui é que se você só memorizar a lista de exercícios para a prova de cálculo, você provavelmente não vai bem na prova, a não ser que a prova seja exatamente essa lista. Na prática, você precisa aprender os métodos para aplicar a exercícios novos. E aqui surge essa escolha a ser feita na hora de modelagem do seu problema de ciência de dados, que você gostaria de modelos complexos para capturar todas as nuances dos dados, mas se ele é muito complexo, ele memoriza todos os dados. E aí isso a gente dá o nome de underfitting e overfitting. Então, nós temos no modelo da esquerda um exemplo de underfitting. Então, a gente tem uma função laranja, que é a função real dos dados, alguns pontos azuis, e uma linha, que é uma função simples demais para aprender nossos dados. No caso lá da direita, o terceiro, você tem um caso de overfitting, onde a função que a gente aprende é complexa demais, e ela vai provavelmente errar muito bem ali no inicinho, onde ela sobe muito alto e depois cai muito alto. E no caso do meio, você tem o que seria ideal para esse problema, mas obviamente que a gente nunca consegue saber exatamente qual que é a função que é ideal para o nosso problema. E esse problema de overfitting e underfitting, a gente pode considerar sobre o dilema da viés-variância, que o João Marcos introduziu na última aula, que é justamente esse conceito de que conforme você vai indo bem no treino, você começa a overfitar os dados do treino, e isso faz você ter uma acurácia muito alta, mas se você verificar essa acurácia para um conjunto de teste, que é na linha azul, você vai ver que a partir do ponto você vai começar a ir pior e pior e pior, porque você só está memorizando dados.
Até aqui tudo tranquilo? Beleza. E daí, com isso, na última aula, então, o João Marcos introduziu a ideia de classificadores não enviesados, que a gente vai usar nessa aula também. Então, o que seria um classificador não enviesado? Então, imagina que você tem um monte de ponto em azul. E imagina que você aprende duas funções diferentes, a função vermelha de cima e a função vermelha de baixo. Certo? Essa função, elas são, sei lá, do mesmo método, mas tem alguma aleatoriedade no meio. Então, hora você vai aprender a função de cima, hora você vai aprender a função de baixo, a vermelha de cima ou a vermelha de baixo. A gente diz que um classificador é não enviesado se no infinito, se na média, a gente acabasse tendo uma modelagem perfeita dos dados. Então, aqui fica bem claro que se você somasse e fizesse tipo uma média da linha vermelha de cima com a linha vermelha de baixo, você teria um modelo que se ajustaria bem aos seus dados. Então, a gente falaria que essa classe de modelos para esse problema é não enviesado. No infinito ou na média, ele dá um resultado o melhor possível. Já em laranja, a gente tem um modelo extremamente enviesado, no sentido que uma linha reta, mesmo se eu pegar possivelmente infinitas delas, talvez nunca aprendam esse meu problema específico. E daí, para tratar esse problema, vocês aprenderam então as random forests, que só relembrando então brevemente, é uma aplicação de bagging, onde você vai juntar várias árvores diferentes, certo? Cada árvore em si é não enviesada, no sentido que ela tem uma pequena chance aleatória de estar certa, mas ela vai provavelmente errar um pouco. E a gente faz isso para reduzir a variância final do modelo. E a gente faz algumas coisas inteligentes, tipo bootstrap sampling, para pegar menos features na hora de criar cada árvore. Mas a ideia principal é fazer esse bagging com várias árvores. E aqui, então, o mesmo exemplo que o João Marcos mostrou na aula dele, onde você pode pensar que você tem vários classificadores. Aqui eu mudei de C para H, mas eu esqueci de mudar em todas as células. Mas imagina que cada classificador é um classificador H1, H2, até um HM. E você vai fazer uma média deles para ter um classificador final. E a gente pode escrever isso de uma maneira, talvez, com uma notação matemática, que o meu modelo final, esse meu Gzão Mzinho, então, meu modelo final, depois de M modelos, é simplesmente a média dos M modelos que eu já vi até agora. Ou que eu já treinei até agora. Então, se eu tiver uma random forest com 10 árvores, eu vou ter uma média de 10 árvores individuais. Tá. Acho que até aqui tranquilo, né? Tudo isso foi um pouco revisão das últimas duas aulas. Então, as random forests são uma maneira da gente juntar várias árvores diferentes. Cada modelo que a gente adiciona, cada árvore é independente das outras, certo? São também modelos não enviesados, no sentido de que cada árvore sozinha é boa, é razoavelmente boa por si só. E daí a pergunta que surge é, existem outras maneiras de combinar vários modelos diferentes que não seja o bagging? Certo? Que não seja essa ideia que a Random Forest faz. E a resposta é que sim, e o nome de outra maneira de fazer isso é o boosting. Então aqui em um slide, qual que é a diferença de bagging e de boosting? A gente vai estar sempre comparando esses dois durante a aula. No bagging, você vai aprender vários modelos em paralelo. Com o mesmo conjunto de dados, você vai fazer uma cópia desse conjunto de dados, e você vai aprender vários modelos diferentes em paralelo, independentes um do outro, certo? Para ter um modelo final. Enquanto que no boosting, a gente vai usar os nossos dados para aprender um modelo, usar esse modelo para alterar um pouco o nosso conjunto de dados, daí aprender outro modelo, daí usar esse novo modelo para alterar um pouco o conjunto de dados, e para o terceiro modelo, e no final, digamos, fazer como se fosse uma média de todos eles. Então, é uma coisa sequencial no boosting, no sentido que o segundo modelo que a gente faz vai depender do resultado do primeiro.
e do terceiro vai depender do segundo, que logo vai então depender do primeiro também, e assim por diante. Então, mais formalmente, o que a gente quer combinar vários modelos ruins, ou o que a gente chama de weak learners, aprendizes ruins. E aqui a definição de ruim é bem intuitiva, é qualquer coisa que vai melhor do que um chute aleatório. Então, se você tem um problema de classificação, onde você tem metade dos seus dados da classe A, metade dos seus dados da classe B, o chute aleatório seria tipo jogar uma moeda para o alto, seria 50-50. Qualquer classificador que vai um pouquinho melhor do que 50%, tipo 52%, 51%, a gente já considera como um modelo, um aprendiz fraco, no sentido de aprender um pouco, mas aprendeu muito, muito pouco. E a gente vai justamente tentar juntar vários desses modelos, certo? Não é tão óbvio que se você juntar vários modelos ruins, você vai ter um modelo bom. Mas no final é isso que a gente consegue fazer com Boost. Então, qual que é a intuição por trás? A gente vai querer aprender uma função complexa qualquer, por exemplo, essa aqui que eu estou mostrando na esquerda na tela. E a gente vai fazer isso aprendendo uma soma de várias funções diferentes, todas que por si só não são muito boas. Então, a gente pode, por exemplo, começar aqui aprendendo uma função constante, y igual a 30. Porque se você olhar no gráfico dos dados originais, a média dos dados do meu y dá 30. Então, se eu tivesse que chutar uma constante, eu chutaria a média. Chutaria 30. Mas a gente vê que isso não é tão bom. Então, agora eu vou querer adicionar alguma outra parte a essa equação. Então, eu vou, por exemplo, querer adicionar só a variável x. Então, eu vou agora ter 30 mais x. E daí a gente tem esse segundo modelo, que é essa linha reta na diagonal, que já vai melhor do que o primeiro modelo, mas ainda não se encaixa perfeitamente com nossos dados. E daí eu posso acrescentar outra parte do modelo. Eu posso acrescentar agora um seno de x. E daí eu capturo essa nuance da curva e aprendo muito bem os meus dados. Então, isso é o que a gente vai querer tentar fazer no Boost. Então, mais formalmente, a nossa função final vai ser, nesse caso, uma soma de 3 funções. Certo? Então, você pode pensar como essa soma final, tendo a soma de uma função 30, uma função x e uma função seno. Tá. Então, a gente vai querer um único modelo, que é uma combinação de vários modelos diferentes, vamos dizer M modelos diferentes. E a gente vai fazer isso a cada passo acrescentando um modelo a mais. Que nem na árvore de decisão, a cada passo a gente acrescentava um nó, ou na Random Forest, a cada passo a gente acrescentava uma árvore, aqui a cada passo a gente vai também acrescentar um modelo. Então, uma coisa que a gente podia fazer é, quando a gente for adicionar um modelo novo, a gente poderia mudar também todos os meus modelos anteriores, para que essa mudança dos modelos anteriores mais meu modelo novo seja a melhor possível. Acontece que isso é custoso demais. Então, você mudar todos os seus modelos anteriores e acrescentar um, computacionalmente vai ficar muito difícil da gente calcular. Então, a gente vai adaptar isso e a gente vai fazer uma coisa um pouco mais computacionalmente viável, que é uma solução gulosa. Então, a cada passo, a gente vai manter os modelos que a gente já aprendeu como fixos, a gente não vai mexer neles, e a gente vai apenas acrescentar um modelo novo. E esse sim a gente vai tentar treinar e tentar fazer com que ele melhore o nosso resultado, que é a soma de todos os modelos. Mas os anteriores vão ser fixos, a gente não vai mexer neles. Então, numa notação aqui um pouco mais formal, a gente vai querer aprender um modelo HM, certo? Um classificador novo, um modelo HM, tal que o meu modelo final, o meu Gzão, seja o meu modelo final no passo anterior, mais uma constante que multiplica o meu modelo novo. Essa constante a gente vai ver mais para frente como que ela se encaixa nisso. E uma intuição possível para isso é que você vai ser tipo um jogador de golfe, em que você tem uma noção da onde que você tem que ir
para melhorar o resultado do seu modelo, mas você não consegue acertar exatamente. Então, primeiro você dá um passo largo, ou você dá um tiro de golfe largo, que aqui seria esse F0. Você caminha em direção aonde você tem que estar, né? Ao buraco. Mas você não vai acertar exatamente ele de primeira. Então, daí, depois disso, você vai acrescentar uma outra funçãozinha, um outro delta, para daí ter uma função maior, uma função F1, que é a soma das duas anteriores, que te aproxima mais desse resultado. E pode ser que você passe, né, que você vá além do que você precisa para acertar o buraco, ou no nosso caso, para classificar todo mundo certo, e daí você volta um pouco atrás, aí você vai um pouco mais para frente, você vai constantemente ajustando essa soma das funções até você chegar em algum ideal. A intuição até aqui, tranquilo? Beleza. Então, como que a gente parte dessa intuição para um modelo prático, para um algoritmo mesmo? Então, a gente vai começar com um chute inicial. A nossa primeira função dos nossos dados vai ser simplesmente um chute qualquer. Vai ser simplesmente um número que a gente não vai se importar muito com ele. E daí, o nosso próximo modelo vai, na verdade, tentar acertar, vai tentar predizer o erro do modelo anterior. Porque imagina que você faz um modelo e ele tem, sei lá, para um exemplo específico, ele tem um erro de 10. Você quer classificar, por exemplo, você quer predizer o aluguel de uma casa a partir da área dele. E para uma casa específica, o seu modelo está errando em R$1.000 o valor do aluguel. Se você daí tivesse um segundo modelo que conseguisse predizer que esse erro ia ser de 1.000, se você somasse o primeiro modelo com o segundo, o seu erro total ia ser de 0. Porque você tem um modelo que erra em 1.000, você tem outro modelo que te diz, eu sei que esse modelo vai errar por 1.000. Então, se eu juntar os dois juntos, eu tenho um erro de 0 para esse exemplo. Então, isso vai ser o que a gente vai tentar fazer. E cada modelo, o modelo fraco que a gente vai considerar, então, o modelo que a gente vai acrescentar a cada passo vai sempre ser uma árvore de decisão com apenas um corte, por enquanto. Então, para um exemplo bem prático, imagina que você tem esse conjunto de dados, onde a primeira coluna são a área da sua casa, em pés ao quadrado, e a segunda é o valor do aluguel. Claramente não é São Carlos, porque o aluguel em São Carlos não é tão caro. E também não usa pé ao quadrado. Então, primeiro você vai gerar um chute inicial. Então, um chute inicial que você pode usar é simplesmente a média dos valores e pronto. Não precisa ser nada muito inteligente. Então, meu primeiro modelo, o meu F0, o meu modelo no estado de tempo zero, é simplesmente a média dos meus Ys, que dá 1.418. Então, isso significa que, independentemente da área do apartamento, eu vou tentar predizer que o aluguel vai ser 1.418. Esse vai ser meu primeiro chute. É um chute ok, né? Com um constante não é um valor ruim, porque é a média, mas também ele erra muito para a maioria dos exemplos. Né? E a gente pode, na verdade, calcular o quanto que ele erra pensando no residual desse nosso modelo. Então, o residual é simplesmente para cada exemplo, qual que é a distância entre o valor real e o que o nosso modelo está falando. Então, a gente vai predizer 1.418, que é essa linha pontilhada no gráfico. E quando a gente tinha, por exemplo, os 750 pés ao quadrado, a gente tinha um aluguel de 1.118, então meu primeiro erro é essa primeira linha vermelha. Meu segundo erro é essa segunda linha vermelha, e aqui dá para ver, por exemplo, que o maior erro está no último exemplo, que é quando a casa tem 950 pés, que daria R$2.000 de aluguel. Então, essas linhas vermelhas são o erro do meu modelo atual. E daí, aqui entra o truque do boosting. O que a gente vai fazer agora é tentar predizer esse erro. Então, agora eu vou fazer um outro modelo que também vai receber os pés da casa, ou a área da casa, como entrada, mas o Y dele
não vai ser o meu y original, vai ser esse erro. Então, por exemplo 1 vai ser um erro de menos, sei lá, 200 mais ou menos, pelo que está mostrando aqui no gráfico. E lá para o último exemplo vai ser um erro de 500, 500 e pouco, de acordo com o gráfico. Então eu vou definir esse meu residual, que é o valor real que eu deveria ter calculado menos do que meu modelo de fato calculou, certo? Que é esse y menos f0 da minha tabela, e eu vou fazer um novo modelo que daí tenta predizer esse y menos f0. Então, na direita, agora dá para ver o gráfico dos meus dados, do meu x, onde o y, na verdade, é o y menos o f0. É o residual do meu modelo anterior. E daí eu vou tentar fazer uma árvore de regressão que calcule esse residual, esse erro do modelo anterior para mim. Então, um exemplo dessa árvore é que está mostrada no gráfico, né? Que faz o corte ali um pouco acima do 900. Essa nova árvore vai, então, por exemplo, sei lá, ela está acertando completamente o quinto exemplo, que é o exemplo lá em cima, perto dos 600. E não está indo muito bem para os outros 4 exemplos com valor mais baixo. Opa, eu fui para o slide errado. Tá. Então agora eu vou ter 2 modelos, um que prediz um valor constante, meu f0, o outro que prediz o residual, e a soma dos dois é agora uma estimativa melhor para o meu y do que só um dos dois independentes, certo? E agora eu vou somar os dois, e agora eu tenho esse meu novo modelo, o meu f1, que é o meu fzão grande 1, que seria a soma desses dois. Só que como a gente vai usar um aprendiz fraco, um modelo que não é lá tão bom, que vai ser uma árvore de decisão com só um corte, por exemplo, eu ainda vou errar bastante. Então agora eu vou ter um novo residual. E daí eu vou fazer um outro modelo para predizer esse novo residual. E assim por diante. Então aqui eu tenho, por exemplo, vários passos desse algoritmo rodando. Então o primeiro é o F1, que é o primeiro modelo. Depois o F2, depois o F3. O Vitor acho que ficou com uma dúvida. Deixa eu responder ela antes de continuar. O que não ficou claro sobre o F1? Tipo, eu não entendi muito bem, tipo, eu entendi o que é residual, mas eu não entendi como você chegou, tipo, nesses dois dentezinhos, tipo, uma árvore de decisão. Ah, tá. Vocês conseguem ver meu mouse? Não, né? Eu imagino que não. Não, mas se pegar o laser, vai. Agora foi. Ah, mas tá. o laser vai também. Ah, o laser vai, deixa eu fazer isso. Então. Não, vamos fazer assim. Então, aqui, esses meus dados já são os dados com residuais, né? Então, eu tenho o meu x e aqui eu tenho o meu residual. Então, esse ponto azul é o dado 750 menos 258. Esse primeiro aqui. E esse último aqui é o dado 950, 582. Que significa que meu último modelo, para esse dado 950, teve um residual de 582. Daí o que eu vou fazer, eu vou treinar um modelo. Aqui nessa foto está chamando de delta 1, mas eu chamo de H1 nos outros slides. Mas eu vou treinar um novo modelo, um delta 1, que vai ser uma árvore de decisão, na verdade, uma árvore de regressão, né, com um corte só, que vai tentar calcular, melhorar um pouco para mim essa predição. Então, se você tem esses 5 pontos e você só tem um corte que você pode fazer, a árvore de regressão vai acabar fazendo um corte bem aqui, perto do 925, mais ou menos. E essa árvore de regressão vai acabar acertando completamente esse exemplo aqui, mas vai errar esses 4. Talvez vocês não viram a ideia da árvore de regressão, vocês só viram para classificação, mas a árvore de regressão é a mesma ideia da classificação,
A única coisa é que, em vez de você predizer a classe majoritária, como a gente está no problema de regressão, você prediz a média dos valores dos y. Então, se você fazer um corte aqui, como você só tem um y, a média acaba sendo esse valor aqui, e como você fez o corte aqui, você tem esses 4 pontos, esse nó da árvore vai predizer a média desses 4 valores, que é essa linha aqui. Isso, exatamente. Você tem na árvore em y menos y chapéu, que é o Então, residual. Bruno, só para confirmar, então, o terceiro cara também tem o erro baixo, né? Porque ele tá Isso. bem em cima da linha também. A pressão do cara é a linha pontilhada que tá passando por baixo dele ou por cima. Isso. O terceiro cara vai ter um erro baixo de acordo com o meu modelo que tenta calcular o residual. Então, vai estar muito próximo de menos 138. Eu vou até mostrar uns valores mais para frente. Então, por exemplo, esse Δ1, né, que eu mostrei ali, que é essa função pontilhada, ela prediz o menos 145 para os pontos da esquerda e 582 para o ponto da direita. Então, esse cara aqui, né, foi 582, esse cara aqui foram menos 145, e esse menos 145 está realmente muito próximo dos menos 188. Então, esse meu segundo modelo aprendeu o residual do meu primeiro modelo para esse terceiro exemplo muito bem. Só que não é só o residual que importa, porque no final a gente vai concatenar essas funções, vai somar todas elas, né? Então, quando a gente vai para a próxima etapa do algoritmo, né, o Δ2, a próxima árvore de regressão que eu vou calcular, ela vai ser calculada com o y menos o f1. E o f1 vai ser aquela constante que a gente aprendeu, né, o 1418, mais esse Δ1. Então, a gente vai ter o residual dos residuais do meu último modelo. E daí, aqui a gente tem, né, os pontos azuis, o valor do residual. E aqui a próxima árvore de regressão, o meu Δ2, que minimizaria o meu erro para esses residuais específicos. E daí, o interessante disso é que, perceba que ao a gente acrescentar modelos iterativamente, a gente pode acabar aproximando ou fugindo do resultado bom para vários exemplos. Então, esse terceiro exemplo aqui, que antes a gente estava classificando muito bem, né, na minha árvore antiga, ao a gente ir para o terceiro modelo e acrescentar mais uma árvore com mais um outro corte, a gente está agora errando ele um pouco mais. Mas o bom disso é que agora a gente está acertando um pouco mais, né, o primeiro exemplo, o segundo exemplo, o quarto exemplo, e o quinto exemplo a gente está errando um pouco mais, né, porque antes a gente acertava ele completamente aqui, e aqui a gente tem um pouco de erro. Essa linha aqui na horizontal é só a linha igual a 0. Mas, conforme a gente vai calculando esses modelos iterativamente, fazendo o terceiro modelo, o quarto modelo, assim por diante, a tendência é que os residuais eles vão tendendo mais próximos a 0. Né? Dá para ver que aqui a gente está sempre na mesma escala. Então, no meu primeiro modelo tinha um residual de 600 para esse cara, depois o residual mais alto caiu para esse cara aqui, que sei lá, deve ser 200 e pouco. E por último, né, na terceira etapa, caiu para esse cara aqui, que está um pouco abaixo de 200. Então, conforme mais modelos a gente vai adicionando, mais o residual final tende a ser 0. E só para repetir de novo, cada modelo que a gente adiciona, né, é um modelo muito ruim. Então, aqui nesse exemplo que eu estou dando, é uma árvore de regressão com só um corte. Né, que por si só é péssimo. Se você fosse usar isso para classificar o seu problema, seria muito ruim. Mas conforme você vai juntando vários deles, e juntando vários deles sequencialmente, onde você vai aprendendo o erro do anterior, você acaba tendo um classificador decente. Então aqui eu tenho uma tabela do que acontece conforme você vai adicionando vários e vários desses modelos.
Então, você adiciona o delta 1, e daí você vai ter o resultado final da função, que vai ser um F1. Daí você vai calcular um novo residual, que é o y menos o F1. E daí você vai ter uma nova de regressão, que é o delta 2, que daí vai tentar calcular esse y menos F1. Ela vai chegar próxima, mas ela vai errar alguns caras. Então, no final, a gente acaba tendo, na soma do delta 2 com delta 1 com F0, a gente acaba tendo um F2, que de novo tem um residual. Daí a gente treina de novo sobre esse residual, pega um delta 3, vai para o F3, assim por diante. E a gente pode visualizar, em vez de visualizar cada corte específico da árvore a cada ponta, a gente pode simplesmente visualizar a função final, né, que é F0 mais a F de M, dependendo da época M que eu estou. Então, se eu estou na época 1, eu tenho só F0 mais a função 1. Se eu estou na época 2, eu tenho a F0 mais a função 1 mais a função 2. Na 3, eu tenho essa daqui. E dá para ver que eu vou adicionando cortes poucos a poucos e cada vez tendo um modelo melhor para os meus dados. Alguma dúvida até aqui? Agora é uma boa hora para perguntas, antes de continuar, se alguém tiver. Oi, eu tenho uma questão. Pode falar. Eu não entendi como que essa estratégia melhora a árvore. Tipo, se você pegar uma árvore normal e treinar ela teria mais variância do que se você só treinar cada uma dessas com apenas um corte. Então, como que você juntando tudo melhora? Não daria na mesma? Se você quisesse treinar uma única árvore com a mesma quantidade de cortes, o resultado não seria tão bom, porque conforme você vai fazendo mais e mais cortes, você vai tendo menos e menos exemplos em cada nó. E daí você tende a overfitar. Aqui, embora a gente está fazendo mais cortes, na hora de fazer esse corte, a gente está usando todos os dados. Porque a gente está adicionando uma função inteira ali, que é calculada a partir do residual com todos os pontos. Então, é por isso que intuitivamente o boosting vai melhor do que apenas uma árvore com a mesma quantidade de cortes. Por que ele vai melhor do que você fazer a abordagem do Random Forest, que é você fazer uma árvore mais profunda, mas fazer a soma delas, né? É uma questão mais de... Você não tem a garantia que eles são melhores, as duas são abordagens possíveis para você juntar classificadores diferentes. Você pode ou fazer a abordagem de bagging, que é você fazer vários classificadores bons, que daí você diminui a variância. Ou você pode fazer a abordagem de boosting, que é você juntar vários classificadores ruins, mas você fazer isso de uma maneira sequencialmente, usando essas ideias de residual. E na prática, em geral, boosting acaba dando resultados melhores do que bagging. Ou mais especificamente, boosting aplicado a árvores acaba dando resultados melhores do que Random Forest, muitas vezes. Mas os dois estão bem próximos um dos outros em termos de resultado. Não sei se eu consegui explicar. Beleza, consegui sim, valeu. Outra pessoa perguntou se dá para usar boosting para classificação. Dá. Eu vou daqui a pouco falar de estender boosting para outros problemas, classificação, entre outras coisas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ocorre, então outra pergunta foi se não ocorre risco de overfitar, mesmo somando várias e vários Wiklanas. E ocorre sim. Justamente a gente está tornando o modelo cada vez mais complexo, né? Então a gente sempre vai correr risco de overfitar, né? Então só lembrando, deixa eu voltar aqui um pouco para trás. Então só lembrando, overfitar ou não, overfitar obviamente é ruim, mas também tão ruim quanto é underfitar, né? Isso é sempre um trade-off que você tem que fazer, é sempre uma escolha de o quanto complexo eu consigo ir com o meu modelo para aprender as nuances do meu dado sem que eu overfit. O interessante da abordagem de boosting é que você consegue controlar muito bem
o overfitting. Você consegue controlar praticamente esse trade-off do overfitting. E você faz isso controlando quantos modelos você quer no seu classificador final. Então, eu quero, sei lá, fazer a soma de só 10 modelos ou quero fazer a soma de 100. E você pode usar cross-validation. Então, você vai ter um conjunto de validação ali para ver o resultado dessas duas tentativas diferentes. E com isso, você controla, na prática, muito bem o quanto complexo o seu modelo está sendo. E você também, na verdade, também controla isso através do parâmetro alfa, que eu falei que eu ia explicar, mas que eu ainda não expliquei, mas que daqui a pouco eu volto nele. Ô Bruno, posso fazer uma dúvida em relação à tabela que tinha lá no slide anterior? Sim, essa. Nesse caso aí, o F1 ia ser o F0 menos o delta 1, né? Mais o delta 1, sim. Tá, mais o delta 1, tá. Entendi. O delta 1, nesse caso, ele está tentando predizer um valor negativo, por exemplo, para o meu primeiro exemplo, porque o residual acabou sendo negativo. Enquanto que para o último exemplo, ele acabou sendo um residual positivo. E daí a gente vai sempre somar o F0 mais o delta 1. Certo, entendi. E daí mais para frente, a gente vai ter tipo o F0 mais esse parâmetro alfa ou eta, que eu ainda não expliquei, daqui a pouco eu explico, mais o delta 1, mais o delta 2, mais o delta 3, assim por diante. Então, outra pergunta do Pedro foi que... Então, eu disse que a gente consegue controlar esse viés, né, Ups, desculpa, gente, me dá um minuto. Derrubei alguma coisa aqui. Foi mal, derrubei meu mouse. A gente consegue controlar o trade-off do viés da variância, controlando o número de modelos wikilans, mas isso não é um parâmetro discreto. Assim como na árvore de decisão, a gente consegue controlar a altura, né? E sim, é um parâmetro discreto, então também é um pouco chato de otimizar, mas é um pouco... É um pouco mais, não diria intuitivo, mas é um pouco melhor pelo seguinte motivo. Conforme você vai, por exemplo, acrescentando a altura de uma árvore, você vai aumentando o overfitting, mas você vai aumentando o overfitting de uma maneira muito rápida. Porque conforme mais você desce na altura da árvore, menos e menos exemplos você tem por nó, sabe? Enquanto que aqui, você adicionar um modelo novo, como esse modelo novo vai considerar todos os dados, é um controle um pouco mais sutil sobre o quanto rápido a gente vai overfitar. Então, por isso que eu digo que na prática a gente acaba tendo um controle melhor desse trade-off no boosting do que no random forest, por exemplo. Isso, a precisão é maior, mesmo os dois parâmetros sendo discretos. Bruno, ficou aí uma pergunta para trás, que foi do Vitor, que ele falou que ele não entendeu muito bem a cara do classificador, tipo o fluxo, como se fosse o fluxo da decisão. Ah, tá, desculpa, acho que eu pulei essa. O fluxo vai ser, você vai ter que guardar cada um desses classificadores em memória, salvar eles, né? Então você vai ter várias árvores, assim como no Random Forest você vai ter várias árvores. Quando vier uma instância nova que você quer classificar, você vai passar por elas na ordem específica. Deixa eu voltar aqui para essa tabela e mostrar meu mouse. Então chegou um novo exemplo, sei lá, com, digamos, 775 pés quadrados. Você vai pegar esse exemplo, você vai passar ele para F0, vai dar um número, nesse caso vai dar constante, porque a minha F0 é constante, então vai dar 1418. Daí você vai somar a esse 1418 o resultado do próximo modelo, que é o meu delta 1. Então, como aqui eu estou usando modelos bem simples, 775 daria menos 145 do mesmo jeito. Então, você somaria menos 145. Somaria isso ao 1418. Daí você iria para o próximo modelo e somaria de novo o resultado. Então, somaria, nesse caso, menos 92. Iria para o próximo modelo, somaria o resultado. Nesse caso, somaria 15.
Como esse valor está, sei lá, 775 está entre esses dois exemplos, o valor seria esse 1195 aqui. Mas se eu escolhesse algum outro número, sei lá, o 4 e o 5º exemplo tem um valor final diferente, né? Então pode ser que se eu escolhesse 925, estaria entre esses dois números, ou pode ser que seria esses dois números exatos. Depende aqui das outras árvores, na verdade. Mas na prática, você vai fazer isso para, sei lá, as pessoas costumam usar 50, 100, se não mais, árvores para boosting, que é mais do que, né, talvez você usaria para uma random forest. Então, são bastante desses modelos mesmo. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Bem, se tiver mais alguma dúvida, vocês vão falando. Então, até agora, a gente vai aprender esse modelo, esse meu GMzão grande, que é o meu modelo anterior, mais uma constante multiplicada por uma árvore de regressão HM. E a grande ideia do Boost, né, é essa ideia de que o meu HM ele não vai ser o melhor HM possível. É um modelo fraco, né? É um aprendiz fraco, então vai ser uma aproximação, a gente diz gulosa. A gente vai tentar adicionar a melhor árvore de regressão com um corte que dá aquela altura do campeonato, sem mudar nenhuma das árvores que veio até então. Então, essa é a visão estatística do que é boosting. É uma maneira genérica de você ter um modelo final que é baseado em vários modelos fracos através de uma estratégia que é aditiva e gulosa. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Genérica, porque você não precisa usar árvores de regressão com corte. Você poderia usar árvores de regressão com mais cortes, ou você poderia nem usar árvores de regressão e usar outra coisa. Você poderia adicionar um naive Bayes toda vez. Esse poderia ser o seu aprendiz fraco. A única coisa que a gente gostaria de garantir que os modelos são de fato fracos. Então, eles são próximos de um chute aleatório. E uma estratégia aditiva gulosa é exatamente essa ideia de que a gente vai simplesmente adicionar um por vez e a gente só está otimizando um modelo por vez. Na hora de adicionar, a gente não está modificando os modelos que a gente já adicionou no passado. Uma vez adicionado, esses no passado são fixos. Então, essa é uma visão estatística, ou talvez computacional, do que é o boosting, e daí tem uma visão de otimização. Que boosting é, na verdade, gradiente descendente no espaço de funções. E a essa altura do curso, essa frase deve soar como uma loucura para a maioria das pessoas. Né? Então, na aula, na verdade, a gente vai focar na visão estatística. Eu só vou comentar brevemente o que é essa visão de otimização, só para dar uma ideia, mas eu não vou entrar muito a fundo. Mas como alguns lugares explicam dessa maneira, vou brevemente mencionar. Essa maneira de você, essa outra maneira de você enxergar boosting, diferente da que eu expliquei até agora, é também como você pensa em generalizar boosting para outros problemas. Então, a gente só viu boosting com regressão. Mas você pode aplicar boosting para várias tarefas diferentes e para outros tipos de modelos fracos. Para fazer isso, você precisa introduzir a ideia de gradiente, que vocês vão ver em mais detalhes na aula de regressão logística, mas aqui só para introduzir para vocês, gradiente é o que eu preciso fazer em algum parâmetro meu para maximizar alguma coisa. Então, qual direção eu devo ir ou caminhar para maximizar alguma coisa. Então, se você está numa montanha e você quer maximizar a sua altura, o gradiente é em qual direção você deve tomar um passo para chegar mais perto do topo da montanha. Né? Então, se você estivesse fazendo isso na vida real, você poderia talvez testar todos os passos à sua volta
e ver, nossa, esse passo aqui nessa direção específica é o que me deixa mais alto. Então, esse é o passo que eu vou tomar agora para subir a montanha. E daí você toma esse passo. E daí você verifica de novo qual que é o passo que eu posso tomar para subir novamente essa montanha. Então, imagino que a ideia de cálculo 1, no mínimo, de derivada, a maioria já deve ter visto. Né? E o gradiente nada mais é do que a direção da minha derivada. Né? Em geral, a gente, no aprendizado de máquina, a gente vai sempre querer minimizar alguma coisa. Então, sei lá, você vai sempre querer minimizar a altura que você está na montanha e não maximizar. Então, a gente sempre fala que você costuma andar no inverso da direção do gradiente, para você minimizar alguma função específica. Se você quer maximizar, você minimiza menos a função, também dá certo. E por que eu estou falando tudo isso? Simplesmente porque a fórmula de boosting e a fórmula de gradiente são bem parecidas. Então, se você olha para a fórmula de boosting, o meu modelo no estado M é o modelo do meu estado anterior, mais uma constante vezes o meu modelo novo. E quando a gente faz gradiente descendente, quando a gente faz esse tipo de otimização, a gente quer atualizar geralmente um parâmetro W, e a gente faz isso pegando o valor atual dele e subtraindo uma constante vezes o nosso gradiente, vezes a nossa derivada. Então, se você escreve esse W, na verdade, como WT, esse W como T-1, né, fica bem parecido. A única coisa que muda é o sinal, né? E aqui a gente está usando a derivada e aqui a gente está usando esse HM. Acontece que outras pessoas descobriram isso exatamente nessa ordem. Então, lá para 1990, criaram o AdaBoost, que foi exatamente o que eu expliquei no início da aula, que é como combinar modelos fracos. Era um pouco diferente a formulação, mas essencialmente era a mesma coisa que eu acabei de explicar. E daí, lá pelos anos 2000, alguém conseguiu pensar e falou, esse algoritmo que você deu, né, esse AdaBoost, é só um exemplo muito específico de boosting. E boosting, no geral, é uma otimização de gradiente. E daí, lá em 2014, deram esteroides para boosting e fizeram ele melhor ainda. Mas então, só mais como curiosidade, né? Boosting pode ser visto como uma otimização de gradiente, mas fiquem tranquilos que vocês vão ver gradiente lá na frente nas aulas de regressão logística e de redes neurais. E lá na frente vocês vão entender essa frase, que a derivada do erro quadrático médio é o próprio residual. Então, na verdade, quando a gente faz boosting para regressão usando o residual, a gente está otimizando uma função que é o erro quadrático. Mas tudo isso vai ficar mais claro lá na aula de regressão logística. Aqui é só para vocês terem esse material para poder voltar nele. Então, aqui tem algum material extra para vocês poderem ver depois com calma. E agora a gente vai na prática, que é por que a gente introduziu boosting e se as pessoas realmente usam isso ou não na prática. E a prática de boosting eu vou focar nessa biblioteca chamada XGBoost. Então, XGBoost, ou Extreme Gradient Boosting, foi criado lá por 2014 e 2016. É bem recente, quando se para pensar. E é uma implementação muito, muito, muito popular de boost aplicada com árvore de decisão. E, em geral, é uma ótima escolha se você precisa de um modelo complexo para dados tabulares. Então, se você tem um problema qualquer, né, são dados tabulares, dados que são uma tabela de Excel, por exemplo, e um modelo simples, né, um naive Bayes, uma regressão linear logística, não vai bem, você usar boosting é uma ótima abordagem, você usar o XGBoost. E ele nada mais é do que você aplicar boosting com árvore de decisão, que nem a gente viu até agora, só que com mais de um corte e algumas outras leves mudanças. Essas leves mudanças
A ideia de que ele não usa só a derivada, ele usa, na verdade, uma aproximação de Taylor da derivada e do residual. E alguém tinha falado no chat que Boosting lembrava a aproximação de Taylor. Lembra ainda mais no caso do XGBoost, porque ele literalmente usa a aproximação de Taylor. Mas eu não vou focar muito nisso, que é um pouco avançado. Ele usa duas coisas legais também, que é Feature Sampling e Row Sampling. Feature Sampling é o que vocês já viram no Random Forest, que é você utilizar um subconjunto das features para cada modelo. Então, você usar, sei lá, só raiz da quantidade de features que você tem. E isso torna o algoritmo mais rápido. Isso aqui foi adicionado de uma maneira bem assim, empírica, e em Random Forest dá certo, então vamos também adicionar para Boosting. Não tem tanta da mesma intuição da variância que tem na Random Forest, mas você pode também aplicar bastante. E a outra ideia que ele faz é Data Sampling. Então, se Feature Sampling é você considerar só uma parte das colunas, Data Sampling é você considerar só umas partes das linhas. Então, você usa apenas só, sei lá, em vez de você usar os 1000 exemplos, você usa só 100 exemplos para estimar o residual e ver em qual direção você deve acrescentar a próxima função. O Gustavo falou que um dos autores do XGBoost é brasileiro. Ele é professor na Universidade de Washington e um dos diretores de IA da Apple. Então, o cara é muito bom. Outra vantagem do XGBoost é que ele é aplicável a muitas tarefas diferentes, incluindo tarefas não tradicionais. Então, aqui no curso para dados tabulares, a gente vai focar em classificação e regressão. Mas tem outros problemas, como ranking e análise de sobrevivência. Ranking é o que o Google faz. Então, imagina que quando você faz uma pesquisa, ele tem que ranquear qual que são as melhores páginas para te mostrar. E tem que ter uma ordem específica, né? Tipo, do primeiro até, sei lá, o 100 milhão para te mostrar. E isso é diferente de só classificação, de só regressão. E também análise de sobrevivência, que é um problema super específico, que é quando você quer considerar o tempo de, por exemplo, o tempo que demora para alguém morrer. Mas acontece que de vez em quando você não sabe quando a pessoa morreu, porque, por exemplo, nessa minha terceira linha dos meus dados, você deu um medicamento para ela, você quer saber se o medicamento é eficaz ou não. Ela foi falar com o médico 1010 dias depois do medicamento, então você sabe que 1010 dias depois do medicamento ela estava viva, mas ela nunca mais voltou. Então você não sabe se ela morreu ou se ela desistiu de tomar o medicamento ou o que aconteceu. Pode ser que ela esteja viva até hoje. Então você tem uma incerteza. Você sabe que depois de 1010 dias ela estava viva e você tem que, de alguma maneira, considerar isso no seu modelo. Isso chama análise de sobrevivência. Boosting funciona para isso também. Então funciona por um monte de coisa. E é muito escalonável. Que é uma das coisas que até agora a gente não focou tanto nos algoritmos que a gente viu, né? Mas Boosting funciona se você tiver milhões e milhões, até bilhões de dados e milhares de features. E ele é implementado para funcionar de uma maneira paralelizável, muito boa. Ele é otimizado com GPU, o que é muito bom, porque hoje em dia tudo acaba sendo otimizado para GPU, por causa de redes neurais e coisas do tipo. E você pode acessar o XGBoost com várias linguagens diferentes. Então, você tem interfaces em C, Julia, Python, R. E para Python, você tem uma interface que é meio scikit-learn, que é meio .fit, .predict. Então, ele tenta facilitar ao máximo a vida e ser muito prático para se utilizar na indústria e na prática. Desvantagens não tem muitas, viu? Ele é um modelo talvez não muito interpretável, mas a maioria dos modelos não complexos são não interpretáveis, então é um custo a se pagar. Ele é próximo do estado da arte, digamos assim, tem resultados muito bons, mas só para problemas tabulares, né? Então ele funciona bem com tabelas. Ele não vai ser que nem redes neurais, que vai funcionar bem para imagem, para texto, etc. E a derivação matemática dele é um pouco complexa, ainda mais quando você entra nessas partes de gradiente descendente no espaço de funções. E na prática, então, você precisa especificar. Tem vários parâmetros, mas os dois principais que você vai querer especificar é a quantidade de modelos no total, que é SM,
para controlar a tendência ao overfitting. E o learning rate, que é esse parâmetro alfa eta, que é o quanto de peso eu vou dar para esse novo modelo, né? Em geral, se você colocar um número muito pequeno, eu vou acrescentar 0.001 desse meu novo modelo, vai demorar muito mais tempo para o seu classificador convergir para ter resultados bons. Mas na prática, isso pode diminuir muito o overfitting, porque você não tem tanta influência do único modelo. Então, contanto que você tenha paciência para rodar isso por mais modelos, né, por um M maior, isso geralmente é um trade-off bom. Você escolher um learning rate bem baixo e aumentar o número M, contanto que você tenha tempo computacional. Mas como o XGBoost tende também a ser muito rápido, em geral você tem esse tempo. E como sempre, você pode fazer validação cruzada para descobrir melhor quais são os parâmetros ideais. E é isso. Era só isso que eu tinha para falar de boosting. Não sei se tem alguma dúvida final, alguma coisa que não ficou clara.